Bom dia, bom dia! Hoje é dia de monitoria, dia de praticar. Hoje a gente vai ter uma monitoria toda voltada para a Previdência, viu, galera? Então, bora já começar. Vão conversando comigo no chat, vão me respondendo, vão trocando ideia aqui comigo para eu saber se eu já posso ir. Quanto mais a gente praticar, melhor, mas com qualidade, né? Então, bora começar. Me mandem as respostas aí no chat à medida que forem realizando, tá bom? Eu já recebi algumas respostas aqui. Bora lá. O cálculo, normalmente, a questão de cálculo, a gente costuma demorar um pouquinho para fazer, né? Que tem cálculo. Mas essa aqui é bem tranquilinha, tem que tomar cuidado com o laço aí, né? Vamos lá, vamos ler a questão. Seu cliente fez um PGBL, gente, dica para fazer questões estudando, puxando matéria. Mais uma vez eu vou falar aqui que o que pega na prova não é cálculo, tá? O cálculo é o mais simples, porque você não consegue fazer o cálculo se você não souber a teoria. Então, PGBL, P de paulada. Nem sei o que está falando, mas já vou estudar dessa maneira. Eu vou ler a questão assim: PGBL, P de paulada, incidência de imposto de renda em cima do total. Beleza, com regime progressivo. O que é o regime progressivo? 15% de alíquota na fonte. Depois pode ter reajustes no futuro, mas é 15% na fonte. Ao realizar, então, beleza, seu cliente fez um PGBL com regime progressivo de R. Ao realizar o resgate no valor de 30 mil, 8 mil de rentabilidade, qual será o imposto retido na fonte? Aqui, gente, deu a rentabilidade para confundir mesmo, para você ir lá e marcar errada, porque a gente não importa a rentabilidade aqui, porque o PGBL sempre vai ser em cima do total. PGBL, P de paulada. Vou até escrever aqui, ó. PGBL. De paulada. E R incide sobre o total.
Então, é isso, gente. A gente estuda dessa maneira. Então, aqui a única continha que a gente tem que fazer a gente sabe que é o... Opa! A gente sabe que o imposto é o retido na fonte é 15%, porque se trata de progressivo. Então, aqui a única coisa que a gente vai fazer é 30 mil. 30 mil foi o total, o valor que ele resgatou. Então, 15% em cima disso. Gente, a resposta certa é 4,5, tá? Só 30 mil enter, 15% em cima. Super simples, super tranquilo, mas a prova vai usar isso de pegadinha para a gente cair. Resposta certa, letra A. Eu esqueci de falar no início também, gente, sempre anotem. Anotem aí certas e erradas, para você comparar, ver qual que é a sua média, não somente no simulado total, né? Quando você vai fazer o simulado de tudo, mas de cada matéria, para você entender qual que é o seu gap maior, onde você precisa ir mais a fundo, tá? Então, bora para a próxima. Gente que corrigiu aí a tempo. Opa, puxei a resposta aqui. Ó, já recebi bastante resposta aqui, acho que a gente já pode ir, né? Vamos lá. Cliente contratou um VGBL, eu tô recebendo mais resposta aqui, tudo certo, viu, gente? Todo mundo tá mandando, tá acertando. Cliente contratou um VGBL de renda fixa e quer alterar para um outro plano de VGBL, de renda fixa com renda variável, e também alterar o regime de tributação de progressivo para regressivo. Gente, qual que é a pegadinha aqui nessa questão? A gente vai ler aqui as respostas, mas quando fala de alterar, sim, se for de VG para VG, de PG para PG, eu posso. Quando fala de regime, eu não posso fazer uma portabilidade já alterando o regime de tributação. Eu só posso alterar o regime de tributação de pobre para rico, ou seja, progressivo para regressivo. Porque o pobre para rico, essa dica eu aprendi com o Gabriel, professor aqui da nossa escola também. Você que é pobre quer ficar rico. Então, isso pode, de pobre você pode ficar rico. Agora, de rico você não quer ficar pobre. Então, de regressiva para progressiva, de jeito nenhum. Agora, de pobre para rico, progressiva para regressiva, sim. E aqui fala de alterar.
Então, eu posso sim, depois que eu fizer a portabilidade, fazer a alteração da tributação, tá? É mais ou menos isso que tem que entender, e essa é a pegadinha da prova, é como a prova ela faz com a gente, entendeu? Uma palavra muda tudo, entendeu? A portabilidade a gente só pode fazer de VG para VG, independente do que elas estão investindo, se é em renda fixa, se é em renda variável, o que for. Eu posso fazer a portabilidade de VG para VG, de PG para PG, sempre no mesmo segmento. E depois eu posso fazer a alteração de tributação se eu quiser, tá? Tanto não, de progressiva para regressiva somente. Se for regressiva, eu não posso fazer essa alteração, tá? Então, letra A, pode alterar de VG para VG, mas não pode alterar de renda fixa para renda variável? Pode sim, tá, gente? Eu posso mudar o que eu quiser, isso depende de mim. Desde que seja VG para VG. Pode alterar a classe do fundo de renda fixa para qualquer outra modalidade de plano? Sim, isso vai depender do investidor, o que ele quiser. De VG para VGBL? Sim. E também a tributação, de progressiva para regressiva. Lembra do pobre para rico? Que é a nossa luta diária, né? Querer ficar rico. A gente nunca esquece. Agora, se a gente ficar rico, a gente vai querer voltar a ser pobre. Então, a resposta certíssima, letra B. Letra C, pode alterar a tributação de progressiva para regressiva, mas não pode alterar a modalidade de renda fixa para renda fixa com renda variável. Não, gente, ele pode alterar sim, tá? Isso depende do investidor. Se o investidor quiser ir de um título de renda fixa para um de variável, ele pode, tá? Aí depende mesmo dele. Não pode fazer nenhuma das alterações. Errada. Resposta certa, letra B de bola. Bora para a próxima. Já recebi bastante resposta aqui. Bora começar. Gente, se eu estiver indo muito rápido, me falem aqui no chat também, tá falando, Nath? Segura um pouquinho, eu ainda tô lendo, pode falar, que aí eu dou uma segurada, tá? A maioria das respostas aqui foram certas, viu, gente? Vamos ler. Lembra que o bancário tem mania de fazer leitura dinâmica, porque a vida dele é uma correria, mas na prova, na hora da prática, a gente precisa ler as palavras do início ao fim, tá, gente? Uma palavra muda tudo, igual alterar ali, uma coisa simples que se você ler rápido, sem de fato estar prestando atenção, eu falo da outra questão, você pula e fala, acaba errando a questão, uma questão aí que tá te dando de graça, entendeu? Fernando juntou 315 mil por toda a vida e decidiu se aposentar aos 55 anos, obtendo uma renda vitalícia de 5 mil reais por mês, em um plano do tipo PGBL. Porém, Fernando veio a falecer 2 anos depois de começar a receber a sua renda vitalícia. Então, ele já estava recebendo a renda durante 2 anos. Logo, o plano de aposentadoria de Fernando garante que a renda acumulada por Fernando
Gente, mais a dica aqui da mão, vou sempre repetir isso aqui, coloca a mão, se você estiver estudando pelo computador, coloca a mão na tela, se for, coloca um trem em cima, se for na apostila, né, no caderno, porque você sabe responder, mas se você lê, o inimigo vai te atrapalhar. Se você ler, você vai bugar, você fala, nossa, é agora, será que é? Aí você já não tem a mesma certeza que você tinha antes de ler as questões. Lembra, renda vitalícia, morreu, já era. Se ele estiver na fase de recebimento, renda vitalícia, morreu, já era, tá? Ninguém recebe, ninguém fica. Às vezes a prova pode falar que ele colocou alguém para receber, alguém como herdeiro, alguém como alguma coisa assim, mas se estiver no período de renda e ele tiver optado por renda vitalícia, morreu, já era. Leu essa questão? Já escreve aí. Vitalícia, morreu, já era. Põe a mãozinha, escreve lá na folha, morreu, já era, tá? Na fase de pagamento, renda vitalícia, morreu, já era. Isso, é a mesma coisa, tá? Tanto a fase de recebimento ou de pagamento é a mesma coisa. Agora, a outra fase de contribuição, aí não, porque ele ainda não transformou o plano dele. Entendeu? Isso, agora que eu entendi, fase de pagamento é a fase de diferimento, né? A fase que ele está contribuindo. Gente, se for na fase que ele estiver contribuindo, não. Aí ele vai ter gente, vai entrar dentro do inventário, enfim, vai ter todo um trâmite lá. Mas se tiver na fase de recebimento e ele tiver optado por renda vitalícia, morreu, já era. Então, vamos lá. Renda vitalícia para pessoas apontadas no plano? Não, gente. Você já sabe, você já anotou, então tá tudo certo, você vai saber responder a questão. Entrega o dinheiro aplicado restante para as pessoas apontadas no plano e encerra a conta. Não, isso aqui seria se ele estivesse na fase de contribuição ainda. Então, ia fazer todo um trâmite de ver quem são os herdeiros legais e tudo mais e fazer a divisão para cada um. Mas não. É dividida entre os herdeiros legais de Fernando conforme testamento ou processo de inventário. Não, só se estivesse na fase de contribuição. Encerra-se a conta e o dinheiro fica com a administradora. Ponto. Resposta certa, letra D de dado, tá? A maioria acertou. Quem não acertou, já coloca aí no HDzinho, lembra da mãozinha, lembra de praticar a teoria nas questões mesmo de cálculo, se for o caso, tá? Bora para a próxima. Ó, gente, bora, já recebi muita resposta aqui. Já estou informada que essas vocês fizeram na sala também, né? Mas é bom que pratica mais, que não esquece. Vocês vão fazer muitas questões iguais, aí vocês vão pensar assim, nossa, eu não aguento mais, eu já sei a resposta, mas não deixem de ler a questão mesmo sabendo, porque na prova sim cai questões até idênticas com os números, tá? Vamos lá. João contratou um plano de previdência complementar do tipo VGBL, né? A prova pode colocar também vida gerador de benefício livre. Aí é VGBL, né? Ele decidiu contratar o benefício de renda mensal por prazo certo por 12 anos, indicando seu filho como beneficiário da apólice.
Passados 25 anos, com um montante acumulado de 500 mil, ele resolveu transformar o seu plano em renda. Após 5 anos da contratação, ele veio a falecer. Nesse caso, seu filho. Gente, o prazo é certo. Então, independente se ele morreu ou não, se ele morreu, alguém vai receber durante o prazo que ele combinou, entendeu? Então, vamos lá. Letra A, receberá a mesma renda mensal por mais 7 anos? Sim, que é o beneficiário que ele tem. Se ele contratou o plano por 12, ele usou por 5, então faltam mais 7, tá? Então, a resposta certa aqui é a letra A, de aprovados. Beleza, gente, todo mundo que mandou aqui acertou. Bora para a próxima. Ó, acho que já podemos ir, né? Já recebi algumas respostas aqui. Quando não conseguir fazer também, tiver na dúvida, manda aqui, viu, gente? Ai, não consegui fazer, explica novamente, enfim. É bom para eu ter um entendimento se eu posso ir ou não, tá? Então, vamos lá. Após definir o perfil do cliente, identificamos que ele é um executivo de uma empresa privada com alta propensão para riscos e quer ganhos de capital em sua carteira. Beleza. Pretende utilizar os recursos em 90 meses. Cliente já usa PGBL na empresa no limite. Quer complementar 7 mil em aportes mensais. Qual seria a recomendação mais adequada para ele? Gente, a primeira coisa que é entender que se ele já utiliza o PGBL na empresa no limite, não vale a pena para ele fazer PGBL. Ah, por quê, Natália? Porque o PGBL, gente, o imposto de renda incide sobre o total. Só vale a pena fazer PGBL se você puder deduzir. Você pode deduzir até 12%. Se você já está usando os 12% que você vai deduzir no imposto de renda, qual que é a lógica de você escolher um plano em que você vai pagar o IR em cima do total ou um plano que você vai pagar só em cima do rendimento? Não tem mais a parte boa do PGBL, que é a dedução do imposto de renda. Então, eu já descarto aqui tudo que me fala de PGBL. Eu não vou utilizar. Outra dica também, se estivesse falando de tributação aqui, se fosse progressivo ou regressivo, dividir aqui os 90 meses por 12, para você entender quantos anos que ele está se referindo, né? Aí acho que vai dar 7 anos e meio, né?
Então, se estivesse falando de tributação aqui, você ia entender se seria melhor progressivo ou regressivo, entendeu? A partir de 10 anos é melhor regressivo. Então, se estivesse falando, mas no caso não tá. E aqui no início falou que o cara é um executivo, o investidor é um executivo, e ele tem alta propensão para risco. Esse composto aqui, gente, talvez o que confundiu, é composto de várias coisas, renda variável, renda fixa, é tudo junto. O renda fixa é só renda fixa. O cara não é esse investidor, esse empresário, ele não é um cara que quer ficar lá com renda fixa, ele não tem medo de risco, ele é propenso a risco, ele gosta disso, ele quer ter alto, ele quer alavancar o investimento dele. Então, também não vai ser renda fixa. Então, a nossa resposta aqui só pode ser a letra A. Isso aí. Teve gente que corrigiu a tempo. Deu para entender aí, gente? É simplesinho, mas é uma prática importante para a gente fazer, tá? Para a gente entender, é muito importante, principalmente na certificação do CEA, a gente entender o que a gente está fazendo. Em algumas certificações, sei lá, CPA-10, que é a certificação que a gente tira de entrada, você só decora, mas aqui você vai ser um especialista. Então, você precisa entender o que você está fazendo, por que é esse pensamento, por que é melhor para o cara o VGBL nesse caso, entendeu? Então, bora para a próxima. Ó, essa nós temos algumas dúvidas. Ninguém vai de A, não, gente. Falta só A. Tem B, tem C, tem D. Ó, vamos lá. Mas é bom ter dúvida, é bom errar em sala, errar praticando, porque aí na prova não erra, né? Vamos lá. Um cliente contratou um VGBL. VGBL, a incidência de imposto de renda incide só sobre o rendimento. Gente, leu, já fala, leu, já pratica, principalmente se você está estudando. Se você está estudando e está indo direto para as questões, você precisa tentar juntar o máximo de informação dentro daquela questão. Então, vai falando na sua cabeça, quando você fala e escuta. Com tabela regressiva. Após 3 anos, esse cliente veio a falecer. Qual será a porcentagem, né, a alíquota de imposto de renda que será cobrada? Primeira coisa a lembrar, a prova, gente, ela gosta muito das exceções, porque aí tem 1 trilhão de matéria e tem aquela exceção lá no meio, né? É essa que vai cair. Então, é muito importante lembrar das exceções, tá, gente? Então, aqui, ó, tem uma regra que a pessoa morreu até 4 anos, a incidência de imposto de renda é travada em 25%, tá? Então, o IR é de 25%, tá? Pessoa morreu até 4 anos, IR de 25%. Daí, qual que é a outra coisa que você tem que analisar que essa questão está falando? Se é sobre o total ou se é sobre a rentabilidade. Às vezes você lembrou a parte mais difícil, que é essa exceção, mas pangou que está falando de VGBL. VGBL incide, IR incide sobre rentabilidade, tá? Então, no VGBL, a gente tem que o IR incide sobre o que rendeu apenas. Então, qual que é a nossa resposta aqui baseado nisso?
25% sobre a rentabilidade. Resposta certa, letra B de bola, tá? B de bola, 25% sobre a rentabilidade, tá, gente? Então, lembra disso. Se não lembrava disso na questão, lembrar que a prova gosta muito das exceções, tá? E já anexa essa informação do seu HD para você não esquecer nunca mais, tá bom? Bora para a próxima. E aí, gente, podemos ir? Recebi poucas respostas aqui. Pode ir, eu tenho alguém que é uns minutinhos. Ele esperar um pouquinho.
Ó, bora lá para a explicação. Adamastor, gente, nós vamos ler a questão de fazer aqui, mas essa questão caiu assim, idêntica na minha prova. Idêntica, mesmo número, mesma coisa, tudo igual, tá? Então, realmente cai, tá? Vamos lá. Adamastor contribui durante 30 anos em um plano de previdência complementado tipo VGBL, formando uma reserva de 590 mil, sendo 206.500 de rentabilidade. O regime tributário escolhido foi o regressivo. Ele pretende converter em renda vitalícia no valor mensal de 5 mil ao mês. Qual valor ele receberá líquido ao mês? Ele quer saber quanto que a gente vai precisar tirar de imposto de renda. Mas a gente sabe que quando é VGBL, é em cima da rentabilidade. Então, qual que é a primeira coisa que a gente tem que entender nessa questão aqui? Quanto que os 206.500 representam nos 590 mil? Ou seja, quanto que a gente teve de rentabilidade? Então, por exemplo, quando a gente fizer essa conta aqui, eu vou mostrar para vocês como que faz direto na calculadora. É entender qual que é a porcentagem de rentabilidade. Porque se eu entender qual que é a porcentagem, eu vou poder jogar em cima de qualquer renda. Então, se a renda dele for 5, se a renda for 10, se a renda for 15, eu vou saber, eu tenho a porcentagem de quanto que é a rentabilidade. Então, sei lá, a porcentagem é 10% de rentabilidade. Então, se eu tenho 5 mil, 500 reais é de rentabilidade. Então, eu vou incidir o imposto de renda sobre os 500 reais. Se é 10 mil, vai ser 10% em cima de 10 mil. Então, eu sempre vou saber. Então, como que eu calculo isso? Como que eu entendo quanto que 206.500, que é a minha rentabilidade, representa em 590 mil? A gente tem uma tecla na calculadora, que é essa aqui, ó. Deixa eu circular ela aqui para vocês verem. Percentual T, que ela calcula exatamente isso. Ou você faz uma regra de 3, ou você faz direto na calculadora, que é a mesma coisa que a regra de 3. Por exemplo, a regra de 3 seria 590 mil equivale a 100%, 206.500 equivale a X. Só que esse cálculo dá para fazer direto na calculadora. Como? Você vai jogar os 590 mil, que é o meu total, 590 mil, Enter. 206.500 é o que eu quero saber. Então, 206.500 e a teclinha poderosa, percentual T. Aí, me deu já a porcentagem, ou seja, 206.500, que é a minha rentabilidade, representa 35% em cima do total. Então, 35% é minha rentabilidade. Pronto, matei a questão. Se você entendeu isso, você já matou a questão. Entendeu? Deixa eu só anotar aqui para a gente deixar 590k rentabilidade é igual a 35%. Beleza, já sei a rentabilidade. Agora, eu preciso descobrir quanto que é em reais, né? Para a gente saber qual que vai ser, de fato, o valor que eu vou receber. Então, você vem na calculadora 5 mil, que é o que ele vai receber, vai ter de renda, 35%. Beleza. Minha rentabilidade, no que eu estou recebendo de 5 mil, é 1.750. Então, essa é a minha rentabilidade, que é 35% do que eu vou receber. Então, 1.750 é minha rentabilidade mensal. Beleza. Agora eu vou fazer o quê? Só jogar o imposto de renda em cima da minha rentabilidade, porque se trata de um VGBL. Então, eu vou vir aqui, 1.750, Enter, né? Já está aqui na minha calculadora. Na verdade, 15, o regime aqui falou que é regressivo, e ele contribuiu durante 30 anos, na prova tem as tabelinhas, tá, gente? Mas a partir de 10 anos, o regressivo ele sempre vale mais a pena, porque a alíquota vai ser 10%. Então, eu vou fazer 10% em cima dos 1.750. Então, o que eu tenho que tirar de imposto de renda é R$ 175, tá? Então, eu vou fazer 5 mil, 175 menos. Minha resposta, 4.825. Esse é o valor líquido que ele vai receber por mês, tá? Porque dos 1.750 eu tenho 10% de alíquota de imposto de renda, IR, e vai ser R$ 175. Daí eu só diminuo do valor que eu vou receber. Fechou? Resposta certa, letra B. Teve algumas divergências, mas vocês conseguiram entender? Mandem aqui no chat para mim se a explicação ficou boa, se deu para entender certinho. Essa questão caiu idêntica na minha prova, idêntica.
Repito, vou repetir o cálculo. Teve uma colega que pediu para repetir o cálculo. Vou repetir aqui para você, tá? Olha só para você ver, a gente tem 590 mil, que é o total, é tudo que eu tenho investido, toda a minha reserva. Então, eu preciso entender quanto que isso, o meu 206.500 é minha rentabilidade. Eu preciso entender quanto que isso representa no total, para eu fazer o cálculo depois, porque o VGBL é sempre em cima da rentabilidade, só o imposto de renda. Se estivesse falando de um PGBL, eu faria em cima dos 5 mil total, entendeu? Porque aí eu não precisava nem fazer cálculo nenhum, tá? Então, eu calculo isso direto na calculadora. 206.500 206.500 é o que rendeu do total percentual T. Beleza. Descobri que a minha rentabilidade é 35%. Se a minha rentabilidade é 35%, eu vou entender quanto que é a rentabilidade do valor que eu vou receber lá mensal. Então, se eu vou receber 5 mil por mês, eu sei que 35% de qualquer valor que eu receber vai ser minha rentabilidade. Então, vamos descobrir quanto que é minha rentabilidade na renda mensal? 35% de 5 mil. Então, 1.750 é o meu rendimento por mês. Então, dos 5 mil que eu vou receber, 3 e pouquinho vai ser o que realmente é meu e 1.750 rentabilidade. Então, meu imposto de renda vai incidir só em cima dos 1.750, porque se trata de um VGBL. É regime regressivo. Ele ficou por 30 anos, mais de 10 anos, então tabela 10%. Vou fazer 10% da minha rentabilidade, 175. Agora eu só diminuo pelo valor que vai ser minha renda. Então, 5.175 menos 4.825. Fechou? Não é difícil, né, gente? Mas quando a gente não fez nenhum tipo de questão dessa, você fica meio perdido e por onde começar. Bora para a próxima, então.
Ó, acho que podemos ir, né? Já recebi algumas respostas, temos algumas dúvidas. Vamos lá. Em 2018, vou ensinar um macetinho aqui para vocês não vão errar nunca mais essa questão, vocês vão ver. Em 2018, cliente pessoa física fez duas aplicações em previdência privada, sendo PGBL na tabela regressiva e o outro VGBL na tabela progressiva. Em 2019, ele fez o resgate total dos dois planos, respectivamente como devem ser informados, aí está perguntando, respectivamente como devem ser informados na declaração de imposto de renda à pessoa física. Tá, gente? Por mais que às vezes ele não vai pagar imposto de renda incidente, sei lá, no PGBL, que ele tem 12% de dedução lá, não é isento, né, gente? Nada é isento, precisa ser declarado na declaração de imposto de renda. Então, qual que é a dica aqui? Um regime regressivo, ele não é um regime definitivo, ele é um regime exclusivo. Então, depois dessa dica, vocês vão errar nunca mais. Se falou de regime definitivo, porque a prova pode falar tanto que é uma tabela definitiva, um regime definitivo, quanto regressivo, tá? Então, se trata de regressivo, ela é definitiva. Se ela é definitiva, isso dá a ideia de exclusivo, de algo fixo, de algo exclusivo daquilo. Então, toda vez que a gente for falar de PGBL na declaração de imposto de renda, na tabela PGBL, na tabela regressiva, né, ou definitiva, a gente vai relatar na tabela, na declaração, tributação exclusiva. Então, pega essa diquinha de regressivo, tabela regressiva, que é igual à definitiva, é igual a exclusiva. Entendeu? Então é isso, gente. Se a regressiva é exclusiva, a outra vai ser retributável recebido de PJ, tá, gente? Resposta certa aqui é a letra D. Então, quem não sabia, quem ficou na dúvida, quando se trata de tabela regressiva ou definitiva, vai ser rendimento sujeito à tributação exclusiva, exclusiva de definitivo. Se você sabe uma, a outra só pode ser a outra opção, né? Que é rendimento tributável recebido de PJ. Então, esse aqui é o progressivo, tá, gente? Esse é o progressivo. Deu para entender? A diquinha é boa, né? Ruim não. Eu só acertei essa questão depois que eu peguei essa diquinha, porque é tanta palavra difícil, né? Que você fica assim, ai, como que é isso aqui mesmo? Então, lembra exclusiva, definitiva, regressiva. O progressivo vai ser rendimento recebido de PJ, tá? Resposta certa, letra D de dado. Bora para o próximo.
Acho que a gente já pode ir. Eu tenho bastante resposta aqui. A gente teve bastante dúvida entre C e B. Então, vamos lá. Seu cliente acumulou 12 mil no ano e decidiu resgatar R$900. Teve como resgate líquido 765. Qual a modalidade do plano de previdência deste cliente e qual regime de tributação mais provável? É um cálculo simples, gente, mas para a gente descobrir isso, a gente precisa fazer um cálculo. A gente precisa entender qual foi o imposto de renda, o tanto que ele debitou de imposto de renda. Então, se o cara, ele resgatou R$900, ele foi lá, apertou o botão para resgatar no aplicativo 900, mas ele recebeu 765. Então, se eu faço 765 menos, eu entendo que R$135 foi o que ficou para eles, né? De imposto de renda, provavelmente. Então, agora eu preciso entender quanto 135 representa em R$900. Então, deixa eu só anotar aqui, para não ficar perdida. A primeira coisa, a gente fez 900, que foi o resgate, menos 765, que foi o que de fato eu peguei. Então, eu tenho que o meu imposto de renda foi R$135. Só que agora eu preciso entender qual foi a alíquota dele para eu entender qual foi o regime, né? Então, eu vou fazer 130, eu vou fazer R$900, que é o valor total que eu peguei, e entender quanto que esse 135, que foi o que ficou para trás, representa dentro dele. Então, 135, a teclinha bonitinha aqui, percentual T. Então, eu tive uma alíquota aqui de 15%. Aí, gente, qual que é a alíquota aqui de 15% aqui? Qual que é o regime quando eu tenho uma alíquota de 15% na fonte? Responda aí para mim no chat. Só o regime. Qual que é a alíquota? Qual que é o regime? Isso aí, gente, regime progressivo. Então, aqui a gente já elimina a A e a B. Não pode ser regressivo, porque 15%, porque 15% é a fonte do progressivo. Então, beleza, a gente já matou metade da questão. Agora, a outra é simples. O que você precisa entender aqui? Te falou o que é rendimento? Te falou dos 900? Quanto que é o rendimento? Não te falou nada. Simplesmente ele pegou 900 e o imposto de renda foi em cima do total. Não te falou que X foi rendimento, nada. Então, se foi em cima do total, qual que é a previdência, o tipo de previdência que incide, que o imposto de renda incide sobre o total? PGBL, P de paulada. Então, a nossa resposta certa aqui, gente, é PGBL, letra B, tá? PGBL progressivo. Por quê? Não me falou nada de rentabilidade, não tem como eu saber. P de paulada. Sempre incide sobre o total, tá? Teve algumas pessoas que caíram no laço. Mas não vai cair mais, entende? Essa questão também, gente, caiu idêntica na minha prova, os mesmos números. Eu nem acreditei, tá? Mas caiu, idêntica, a minha prova do CEA. Então, deu para entender? Todo mundo conseguiu entender? Teve um colega que falou que fez direto pela variação percentual. Você usou 765, variação percentual para 900, ou você fez 135? Me fala aqui. Ah, tá, você fez 900 dividido por 765. Ah, legal, legal. O progressivo, eu nunca tinha pensado dessa forma, mas é um jeito legal também. Fez 900 dividido, deixa eu fazer aqui para o pessoal ver. 900 entre 765, variação percentual. Ah, tá, só jogou a variação percentual, porque você colocou dividido 900, 765, variação percentual. Ah, legal, dá os 15% também. Mas deu para entender do jeito que eu fiz, né, gente? Matemática é isso, tem vários jeitos de fazer, várias formas de chegar no resultado, o importante é entender, tá? Então, teve uma galera que fez com variação percentual legal, gente, não tem problema não, tá? Não tá errado não. A questão do regime progressivo aqui é porque a gente entendeu exatamente isso aqui, ó. Quando a gente entende que esses R$135, que foi o que ficou lá para o banco, para a pessoa, representa 15%, 15% é a alíquota do regime progressivo na fonte. Depois, dependendo do tempo que a pessoa ficar, pode ser que ela pague um pouquinho mais. Mas o progressivo sempre é 15% na fonte.
Aí o regressivo, ele vai ter aquela tabelinha lá de acordo com a quantidade de anos, entendeu? Então, por isso é o regime progressivo, tá? Daí a gente elimina o A e D, e depois a gente elimina o VGBL aqui, porque se trata do imposto de renda em cima do total. Fechou? Vamos para o intervalozinho de 10 minutinhos, rapidinho, a gente volta 10h06. A gente respirar, tomar uma água, tomar um café, acordar de vez para a gente praticar, que tem muita questão para fazer, tá? Aí a gente volta 10h06. Fechou? Eu acho que a gente já pode ir. Tem bastante respostas aqui. Vamos lá, gente. A Superintendência Nacional de Previdência Complementar, Previc, tem entre as suas funções, lembra que o C aqui, ó, C de cadeado, C da Previc, C de cadeado, ou seja, fechadas, né? Cadeado, fechadas. Me dá a ideia de previdências fechadas, né? Teve algumas dúvidas aqui em relação a B e C, né? Teve uma briga boa aqui. Vamos lá. Fiscalizar a comercialização dos planos de previdência PGPL, VGBL. Não, né, gente? Isso aqui é previdência aberta. Autorizar o funcionamento e realizar a fiscalização das entidades fechadas de previdência complementar. Gente, a resposta certa é que é letra B, tá? Ela tá certíssima. A dúvida aqui, ó, responsável pela administração dos fundos de pensão. Os fundos de pensão, eles até fazem parte da Previc, mas quem que é responsável pela administração? Não é a Previc. A Previc, ela é responsável por autorizar, realizar a fiscalização ali por cima, mas por administrar, não. Ela não tem esse poder de administrar os fundos de pensão. Exatamente, o laço do inimigo aí, porque a gente sabe que fundo de pensão, ele é uma previdência fechada, ele está dentro aqui da Previc, mas ela não é responsável por administrar. Então, uma palavrinha muda tudo, tá? Por isso a resposta não é a C. Definir as diretrizes e normas do mercado de previdência complementar? Não, né, gente? Não, a resposta certa é a letra B, de bola. Isso aí é para levantar um pro céu, né, gente? Agradecer.
Ó, gente, vamos lá. Lembra da mãozinha, sempre lembra da mãozinha. Você tem certeza de responder essa questão. Mas se você ler as respostas, você pode se confundir, entendeu? Então, a portabilidade, vamos lá, a portabilidade permite a transferência de, já põe a mãozinha, VGBL para VGBL, PGBL para PGBL. Tem imposto de renda? Não. Matou. Escreve isso, ponto final. Você vai saber responder. Então, aqui, PGBL para PGBL, sim, VGBL para VGBL, sim, sem IR. A pegadinha tá toda aqui. Porque a resposta aqui, a B tá igualzinha, PG para PG, VG para VG, porém com imposto de renda, tá, gente? Não tem imposto de renda em portabilidade de previdência, tá? Aqui a gente não pode fazer de VG para VG, então essa tá errada, essa tá errada, tá? Sempre de PG para PG, VG para VG, sempre sem incidência de imposto de renda, tá, gente? Tome muito cuidado, porque é uma letrinha bem escondidinha, bem. E na prova, a prova pode ser tão assim astuta que o com e R pode estar aqui na letra A. Então, se você não escreve, se você não anota antes, né, você pode ir. Ai, não laço, vou responder rápido. Porque euforia, cansaço, isso tudo interfere. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter, tá? Bora para a próxima. Um monte de continha aí para nós.
Vamos, gente, eu recebi poucas respostas aqui. Vocês querem mais um tempinho ou podemos ir? Deu 3 minutinhos aqui. Beleza, vou fazer então. Vamos lá. Maria possui um plano de previdência e considera que precisará de uma renda de 50 mil hoje, no início de cada ano, durante os 13 anos, para manter seu padrão de vida, sabendo que ela utilizará recursos da venda de um imóvel do qual acabou de se desfazer. Qual o valor de depósito que Maria deverá fazer hoje, de novo, considerando que espera obter 4,5% de rentabilidade líquida anual em sua previdência? Gente, ela precisa hoje, ela não vai precisar fazer aqui para receber ano que vem. Quando ela tem um pagamento antecipado, precisa de algo para ontem, né? A ideia do hoje aqui te lembra do GBGIN. Então, a primeira coisa que você tem que fazer depois que você lê o hoje aqui é acionar o GBGIN na calculadora para não ter erro. Você pode acionar o GBGIN em qualquer momento antes de chamar o resultado, tá? Não tem problema. Mas criem um método para não esquecer. Teve muita gente aqui que foi na resposta, fez o cálculo certo, que é o mais difícil, mas caiu no laço do inimigo aí, que é hoje, né? O hoje tá aí e é para te dar a ideia de GBGIN, tá? Então, entendeu isso? O resto é tranquilo. Ela quer uma renda mensal, uma renda anual, né? Então, o nosso PMT é 50 mil. Ela quer durante 13 anos. Então, a gente sabe que o nosso N são 13 anos. E ela te deu a taxa, que é o I. Ela te deu o I aqui, que é igual a 4,5%. Também ao ano, né? Então, tá tudo certo, tá tudo ano. O que que eu preciso? Ela quer saber quanto que ela precisa hoje de investir para ela ter essa renda, né? Então, eu vou chamar o meu PV. Vou jogar isso tudo na calculadora e chamo PV. Então, vamos lá. Beleza. Já coloquei o GBGIN. Vou colocar 50 mil é o que ela quer receber anualmente. Então, vai ser meu PMT. PMT. 13 é o meu N, que é o período. 4,5 é minha rentabilidade. É meu I. Eu chamo PV. Pronto, gente. Agora, se você não acionou o GBGIN, a resposta está aqui, ó, te chamando, ó, na letra A. Não, obrigada, papai. Mas tá errado. Resposta certa, letra B de bola. Ela precisa de 505.929,04 centavos, tá? Se a gente colocar aqui. Eu gosto de usar mais casas decimais, se a gente colocar duas, que é o do exercício, dá exatamente a mesma resposta, tá? Deu para entender, gente? Quem mandou aqui não acertou por causa do GBGIN. Quem não mandou conseguiu entender? Mandem aqui para mim. Beleza. Cálculo simples. É só a pegadinha mesmo do hoje escondidinho aí, ó. Bora pro próximo. Isso aí, vocês estão frenéticos. Todo mundo acertando. Vamos lá. Seu cliente possui um plano de previdência do tipo PGBL regressivo, definitivo, exclusivo. É assim que a gente estuda quando a gente está fazendo questão.
Já começa a assimilar tudo na mente. E quer migrar para um plano de PGBL de alíquota compensável. Gente, a alíquota compensável é progressiva. Compensável dá a ideia de que no futuro pode ser que eu compense meu imposto de renda, porque eu tenho 15% ali e depois eu posso não ter nada, entendeu? É mais ou menos essa ideia. Então, compensável progressivo. Através de uma portabilidade. Nesse caso, gente, a portabilidade pode ser feita de rico para pobre, que a prova vai usar aqui a alíquota compensável é a mesma coisa do regime progressivo. Então, que é 15% lá e tudo mais. Eu não posso passar de rico para pobre. Se eu fiquei rica, eu vou ficar rica para sempre, é ponto. Então, não posso de regressivo para progressivo, tá? De rico para pobre de jeito nenhum, só de progressivo para regressivo. Então, a portabilidade pode ser realizada? Não. Porém, terá cobrança de IR? Não. A gente sabe que portabilidade também não tem cobrança de imposto de renda, tá? Mas precisa ser ou na mesma alíquota ou de progressivo para regressivo. A portabilidade pode ser realizada? Não haverá cobrança de imposto de renda. A portabilidade apenas poderia ser realizada se o plano atual fosse VGBL com regime... Não, nada a ver, né, gente? Nada a ver. A portabilidade, ela não pode ser realizada, porque eu não posso passar um regime de PGBL regressivo para progressivo. Resposta certa, letra D. De Deus. Vai nos ajudar a passar nessa prova. Mais uma aí de mini continha. Vamos lá, gente. Cliente, pessoa física, casado, mora em São Paulo e possui renda bruta anual de 287.300. Já possui PGBL com parcela anual de 21.548. Ele faz declaração completa de IR e pretende fazer uma previdência para a filha recém-nascida como beneficiária. Para maximizar o benefício fiscal, qual deveria ser a recomendação? A primeira coisa é a gente entender se ele já está utilizando ou não o limite máximo de PGBL, porque PGBL, gente, é super vantajoso para você deduzir imposto de renda. Você pode deduzir até quanto? 12%. Então, eu vou entender quanto que é 12% em cima da renda dele total, bruta anual. Então, eu vou fazer aqui na calculadora 287, lembrando, gente, que a prova trabalha também, ela fez isso na minha questão, você utilizou GBGuin em uma questão, a próxima questão é de cálculo também, e não tem GBGuin, então sempre usou o GBGuin, acionou, acabou a questão, já desaciona para não esquecer, tá?
Então, vou entender que nesse caso aqui não vai interferir, mas sempre desaciona. Então, 287.300 é minha renda anual bruta, né? Anual. Então, eu posso deduzir até 12% disso. Então, vou entender quanto que é 12%. 12% é 34.476. Então, esse é o total que eu posso usar de PGBL. Então, 12% do total é igual a 34.476. Beleza. Só que eu utilizei 21.548. Então, deixa eu diminuir para ver quanto que ainda vale a pena eu utilizar. 21.548. 21.548 menos. Então, eu ainda posso utilizar no PGBL 12.928. Então, beleza, qual que é a minha resposta aqui? Para mim, ainda vale a pena o PGBL, para eu deduzir mais de imposto de renda, e eu posso usar isso aqui, 12.928, que é exatamente a diferença desse com esse aqui que eu já utilizo. Então, PGBL com parcela anual de 12.928, tá? Aqui, o PGBL com parcela anual de 34, aqui é meio que um laço também, né, gente? 34 é o total, mas eu já utilizo 21.548. Então, VGBL não vai ser, porque o PGBL ainda vale a pena para mim, tá? A resposta certa é a letra A. Todo mundo que mandou aí acertou. Bora para a próxima.
acho que a gente pode ir, né? Já recebi algumas respostas aqui. Uma única resposta certa. Então, teve bastante dúvida aqui nessa questão. É uma questão trabalhosa, mas que envolve muita atenção. Tem algumas pegadinhas aí, tem algumas coisas. Essa questão caiu também idêntica, tá, gente, na minha prova? Idêntica, idêntica. Vamos lá. Senhor Otávio pretende se aposentar daqui a 15 anos, com um valor de 1,5 milhão. Então, lá no futuro, ele quer ter 1,5 milhão, né? Sabendo que ele aplicou hoje em um plano de previdência VGBL com regime regressivo, o valor de 300 mil, e que esse investimento apresentou rentabilidade de 9% ao ano, qual o valor que o Otávio deverá aplicar mensalmente, começando hoje, para atingir o seu objetivo? Exatamente, já teve gente aí que entendeu mensalmente. Gente, o exercício, ele te deu em ano a taxa, te deu prazo em ano, mas te pediu quanto que o cara quer aplicar mensalmente. Uma palavrinha mudou tudo. Então, a gente vai ter que fazer muita continha, a gente vai ter que transformar a taxa, transformar o período, para a gente chamar o PMT. Teve muita gente que entendeu o lance do hoje, ou seja, já dá a ideia de GBGIN, mas caiu no laço da taxa, entendeu? Te pediu a PMT mensalmente. Se você joga todos os dados aqui anuais, ele vai te dar uma parcela aí anual. Aí também não adianta você dividir por 12, né? A gente tem que fazer o processo certo, tá? Teve uma pessoa só que acertou. Então, vamos lá. Vamos para a calculadora. A primeira coisa que a gente tem que entender exatamente, todo mundo vai passar nesse série, se Deus quiser. É acionar o GBGIN já, para ele ficar aqui, e aí a gente precisa passar tudo que a gente tem aqui, tanto a taxa quanto o período, para mês, né? Tudo para mês. Então, vocês têm a HP programada aí, então vocês vão fazer aqui, deixa eu colocar, escrever aqui, vocês vão fazer 9 na HP programada. 9 é ao ano, 12N, só que a gente quer para mês. Então, 1RS, tá? Eu vou fazer aqui na munheca e aí a gente vê qual que vai ser o resultado, tá? Eu vou fazer que é essa aqui da internet, não é programada, não. Então, 9 Enter, 100 divide, 1 mais. Eu quero 1, eu tenho 12. Divide, eleva para o quero tenho. Agora eu desfatoro. 1 menos 100 vezes. Sempre utilizem, gente, se vocês forem anotar, mais casas decimais, tá? Então, aqui a minha taxa mensal não é 9. Minha taxa mensal é 0,72073, tá? Essa vai ser minha taxa. Por cento ao mês. Beleza. Achei minha taxa. Agora, o meu período também, né, gente? O período tá em ano. Deixa eu só salvar aqui na casa. O período tá em ano, eu tenho que transformar ele para mês. Então, 15 Enter, 12 vezes, 180 meses. Então, eu tenho aqui o meu N. N é igual a 180 meses. E aí, eu tenho que, no meu FV, eu quero, que é o meu valor futuro, 1,5 milhão. E o meu PV, o que eu já tenho, é 300 mil, tá? 300k. E aí eu tenho que lembrar que na hora que eu for lançar, é o valor que eu estou investindo, né? Então, é um valor que entra negativo. Beleza. Agora, eu vou simplesmente chamar o que eu quero, que é o meu PMT. Vou lançar tudo lá e chamo PMT, para eu poder descobrir qual que é o valor da questão, tá? GBGIN já está acionado. Então, vamos lá. Eu tenho 180, que é o meu N. Eu tenho a minha taxa, eu salvei minha taxa aqui na casinha 1, que é o I. E eu tenho 1,5 milhão, é o valor que eu quero ter no futuro. 300 mil CHS, porque é o valor que eu estou investindo, estou tirando do meu bolso. Então, no PV, eu chamo meu PMT. Resposta certa, letra C de Cristo, 1.102,83. Se você lembrou aqui de transferir todas as taxas, tudo para mês,
mas não acionou o GBGIN, você encontra a resposta D, tá, gente? Então, não é a D porque tem o GBGIN. Tem o GBGIN, é mensal, resposta certa, letra C. Parabéns para quem acertou aí. Quem não acertou, conseguiu entender? Entendeu tudo aqui? É só coisa boba, né? Coisa simples, que passou despercebido. Mas deu para entender? Então, beleza. Top. Vamos para a próxima. Essas aqui vocês não erram. Ô, gente, bom da gente errar essas questões assim, que a gente fica com tanta raiva da gente, né? A gente fala assim, agora também não erro nunca mais. Jesus, vocês estão frenéticos, hein? Todo mundo acertando. Ó, vamos lá, então. Já recebi muita resposta aqui, acho que a gente já pode ir, né? Os planos de previdência complementar do tipo vida gerador de benefício livre, VGBL. Beleza, a gente sabe que VGBL é em cima, incidência de imposto de renda é em cima só do rendimento. Aí tem os tipos de tabela, mas uma das principais características é ela. Não tem aquele tipo de dedução lá que tem no PGBL. Não existe isso. Então, vamos lá. Permitem dedução na base de cálculo de imposto de renda até o limite de 12% da renda bruta? Não, não permite dedução, né, gente? Aqui está falando do PGBL. Letra B, tem incidência de imposto de renda sobre o valor total do resgate durante o período de diferimento ou período de concessão de benefícios? Não, gente, VGBL é em cima apenas do rendimento. São indicados para indivíduos que realizam a declaração de ajuste anual do imposto de renda no modelo completo? Não, porque eu não vou ter dedução. Então, aqui não importa o modelo, não. O modelo completo me dá a ideia mais de PGPL. Tem incidência de imposto de renda sobre os rendimentos das aplicações no momento do resgate ou no período de concessão de benefícios, certinho. Incidência de imposto de renda é só em cima do rendimento, tá, gente? Resposta certa, letra D, de Deus. E aí, gente, essa forma como eu estou fazendo aqui a monitoria é uma forma super legal da gente estudar. É assim que a gente estuda, a gente grava, a gente estuda muito. Às vezes algumas pessoas perguntam assim, o que eu faço? O que eu estudo? Eu vou para a matéria, ler a matéria, ou eu vou para a prática? Eu sempre falo, vai para a prática e tenta colocar o máximo de matéria em todas as questões que você tiver, porque daí você já está em como vai ser a questão na prova e consegue assimilar a matéria, porque às vezes a gente vai para a matéria, a gente lê, quando você está na segunda página, você já esqueceu a primeira, e aí na prática você consegue fixar mais, e você estudando desse jeito, você assimila melhor todas as matérias, igual aqui perguntou de VGBL, mas se você leu da maneira que eu li todas as questões, você já vai assimilando 12%, dedução, VGBL, incidência total é no PGBL, você já vai estudando desse jeito, entendeu? Vamos embora para a próxima.
Vamos lá. Recebi bastante resposta aqui. Todo mundo acertou. Coisa linda. Vamos lá. Um determinado cliente investidor investiu por anos em PGBL. No momento da aposentadoria, decidiu transformar em renda vitalícia. Após o recebimento da renda vitalícia, se observou um déficit atuarial para o pagamento deste benefício. Nesse caso, o déficit será coberto por... Gente, a resposta aqui é a seguradora que comercializou. Tanto o déficit, sempre que fala de déficit atuarial, tem a ver com a renda que a pessoa está recebendo, né? Seja ela por prazo certo, vitalício e tudo mais. Se o cara optou no início lá por receber X renda ou por receber a renda vitalícia lá, né, de X valor, ele decidiu isso. Então, se o investimento está dando lucro ou prejuízo, o problema não é dele, ele está com o dele garantido ali. Se tiver prejuízo, ou seja, déficit, vai ser a seguradora que tem que arcar mesmo, porque ela tem que cumprir o que ela combinou com a pessoa. Se for um superávit, que pode acontecer também, quem ganha é a seguradora, não vai ser o cara, foi o que o investidor optou. Entendeu? Então, a responsabilidade de qualquer déficit na fase de pagamento de uma renda vitalícia é a seguradora que comercializou o plano, tá? Resposta certa, letra C. Próxima. Vendo resposta aqui. Isso aí, gente. Tudo certo por enquanto. Aí, também eu acabei de falar, né? Uma outra questão aqui, tem nessa? Vamos lá. Sobre o VGBL, um plano de previdência aberto, analisa as afirmações abaixo. Número 1. Existe o risco de déficit atuarial, beleza, pode sim existir, né? Se a pessoa decidir para o renda vitalícia, pode existir. E deverá ser arcado pelos participantes? Não. Se existir, a seguradora é quem fez o plano que vai arcar com prejuízo, né? Então, o número 1 está errado, a gente já elimina aqui C e D. Pode ser realizado contribuições extraordinárias durante o período de diferimento? Claro, né, gente? Se a pessoa quiser contribuir mais, menos, o que ela quiser, ela contribui. Ela pode fazer, sim, aportes, outros aportes, mesmo que não estejam no programado. Existe um teto de contribuição para abatimento de imposto de renda? Não, né, gente? Isso aqui é para PGBL. Então, não existe esse teto porque não vai abater imposto de renda no PGBL, não tem dedução. Então, a resposta certa, letra A, de aprovados, nesse CEA abençoado, apenas a 2. Bora para a próxima. De continha.
E aí, gente, podemos ir? Ó, vamos lá. Eu vou começar aqui, que dá tempo de a gente fazer mais um pouquinho. Cliente fez o investimento VGBL há 20 anos. O saldo atual é 500 mil. Deste valor, 223.540 é o rendimento. Esse cliente deseja fazer um resgate parcial de 201.570. Seu regime de tributação é o regime progressivo. Já lembra, progressiva é 15% na fonte. O IR retido na fonte será, beleza, já sabe que a alíquota aqui é 15%, né? Não dá para escrever esse pincelzinho não, fica péssimo. Aqui é o mesmo esquema daquela que a gente fez lá no início. Primeira coisa que a gente precisa entender, como se trata de um VGBL, VGBL é só em cima do rendimento. Então, eu preciso entender quanto que os 223, que é o rendimento, representa no total, entendeu? A gente descobriu as duas maneiras lá de fazer, mas que matemática existem vários jeitos de fazer, né, gente? Mas eu preciso entender quanto que ele representa nele. Então, como que eu vou fazer aqui? Lembrar de tirar o GPGIN também. Usou, já tira. Então, eu tenho 500 mil, Enter. Minha teclinha linda aqui, que é o percentual T. Eu tenho 223.540, percentual T. Beleza. Eu entendo que 44% é o meu rendimento. Esse é o meu rendimento, independente do valor, essa vai ser a minha quantidade de rendimento do total, tá? Se eu resgatei 10 mil, 15 mil, 20 mil, 200 mil, eu sei que em cima desse valor, a rentabilidade dele vai ser os 44,7. Então, vamos escrever ele aqui para rentabilidade. Então, lá, 44,780%. Beleza, essa é a minha rentabilidade total. Na minha prova, gente, caiu aquela outra questão lá idêntica e caiu uma parecida com essa aqui, só que de PGBL. E aí o exercício deu a rentabilidade também para confundir a gente, só que o PGBL é em cima do total. Então, o cálculo, a conta fica mais fácil ainda, porque é PGBL, mas aí a prova vai te dar o rendimento para você cair no laço, né? Para você, deu rendimento aqui, você nem percebe que é um PGBL. Beleza, então a primeira coisa é eu entender quanto que é a minha rentabilidade. Se eu resgatei aqui 201.570, esse é o valor que eu peguei. Quanto que é a minha rentabilidade desse valor total? 201.570. Enter. Então, eu sei que é 44,70, 80%. Então, beleza, eu entendi já que a minha rentabilidade é esse valor. Então, o meu imposto de renda vai incidir sobre esse valor. Vamos lá, só anotar aqui para vocês não ficarem perdidos. Então, total de rentabilidade 90, 117,91. 56. Gosto de usar mais casas decimais. Beleza. Esse é meu total. Eu sei que a minha alíquota de imposto de renda é 15%, porque se trata de um regime progressivo, e é em cima do rendimento. Então, eu vou fazer esse valor 15%. Pronto, gente. Resposta certa aqui, ó. Se a gente usar duas casas, dá exatamente a letra D. Beleza, vou repetir aqui os 90. A colega pediu. Deixa eu só anotar aqui a resposta também. Então, 15% de IR na fonte, porque é progressivo, isso vai dar 13.517,69. Vamos lá, gente. E deu para entender os 44% aqui, né? A gente entendeu aqui que para eu encontrar como se trata de um VGBL, eu preciso encontrar minha rentabilidade. Então, para eu encontrar minha rentabilidade, eu vou entender quanto que o rendimento representa no total. Então, se o meu investimento tem 500 mil e desses 500 mil, 223 mil é a rentabilidade, eu faço direto na calculadora dessa maneira. 500 mil, Enter, 223, 540, percentual T. Beleza. Descobri que a minha rentabilidade, a gente usa as 4 casas decimais, é 44%. Beleza. Aí o exercício fala assim, ó, esse cliente
ele deseja fazer um resgate parcial. Qual que é o valor do resgate parcial? 201.570. Ele pediu esse resgate lá no banco. Só que ele não vai pegar esse valor todo porque tem incidência de imposto de renda. Então, eu quero descobrir quanto que ele vai pegar. E é uma das dúvidas que sempre os clientes têm, né? Os investidores têm. Ah, eu quero isso, mas quanto que vai sair para mim? Às vezes o sistema pode dar automático, mas às vezes se você não tiver o sistema, você consegue fazer esse cálculo. Então, 201.570 é o valor que ele vai resgatar, que ele pediu. Só que desse valor, 44% é a minha rentabilidade. Então, beleza, que é onde vai incidir o imposto de renda, porque não incide em cima no valor que ele tem no total, incide só em cima do que rendeu, porque se trata de um VGBL. Então, 44% em cima disso. Beleza, eu descobri que 90.117 é o valor de rentabilidade dentro dos 201 que ele pediu para resgatar. Ou seja, 110 mil é dele, é dinheiro dele, e 90 é o que ele investiu, é o que rendeu no investimento dele. Daí eu jogo os 15% em cima do rendimento, tá? Então, 15% aqui eu encontro a resposta certa, a letra D. Todo mundo conseguiu entender? Então, bora para a próxima. Acho que a gente pode ir, né, gente? Teve só um que acertou essa questão. Então, pegadinha aí, vamos lá. E essa questão caiu na minha prova, tá, gente? Essa questão caiu na minha prova. Vamos lá. Um cliente adquire um plano de PGBL em uma instituição financeira que possui conta corrente. Caso ele queira maiores informações sobre a composição da sua carteira em seu plano, além da instituição financeira, ele pode verificar com, gente, da composição da carteira. O que é a composição da carteira? São os investimentos. O que ele está sendo investido ali? Está sendo investido em renda fixa, em renda variável. E aí, quem que administra isso? Não é a SUSEP administra a Previdência, que não está perguntando da Previdência, ele não quer saber informação a respeito de PGBL, VGBL. Exatamente, CVM, porque está perguntando da composição. Então, uma palavrinha muda a questão. Todo mundo sabia essa aqui. Só que leu rapidinho, não pescou aqui a composição da carteira. Se tivesse falado aqui em relação à previdência e tudo mais, beleza, então certinho. Ele tinha instituição financeira e tinha SUSEP, que é que regula as previdências. Mas ele está falando de composição da carteira, tá, gente?
Então, é o laço aí do inimigo, não cai, não errem essa questão, tá? Essa questão tá tendo uma frequência grande de cair na prova, porque normalmente, antigamente, caía mais perguntando sobre previdência, né? E aí já estava manjado, você vai lá no automático e marca o SUSEP sem perceber. Mas a resposta certa é CVM, tá? Acho que dá pra gente fazer mais uma, né? Já são 11 e 1, mas mais uma minha aí, só pra gente fechar o sábado com chave de ouro. Ó, vamos lá para a última, para a gente corrigir, para vocês trabalharem ou praticarem mais, né? Para quem está na reta final aí, já marcou prova. Vamos lá. Reinaldo possui um filho de 3 anos e realiza contribuições para a Previdência Complementar. Como estamos nos aproximando do mês da declaração anual de imposto de renda, ele questiona sobre declarar os aportes realizados em previdência. Você afirma que, gente, uma dica aqui é o seguinte, quando se trata de PGBL, o P aqui é P de pagamentos efetuados. Beleza. A gente tem 2 jeitos de como vai declarar lá, né? Quando você realiza aportes. Então, existe o pagamentos efetuados, existe o bens e direitos. Só que aí, com essa aqui, você já mata. A gente tem que o PGBL, o P de pagamentos efetuados. Então, vamos lá. Número 1, os aportes em PGBL devem ser declarados como pagamentos efetuados? Sim. P de pagamentos, P de PGBL. E o VGBL vão ser bens e direitos, né? Então, VGBL, os aportes em VGBL devem ser declarados como bens e direitos? Certíssimo. Aí vem a 3, os aportes em previdência não precisam ser declarados, pois tem regime tributário específico? Não, né, gente? Nada a ver. Resposta certa, letra A de aprovados, que essa turma toda vai estar aprovada. Se Deus quiser, gente, sei que já tem gente com prova marcada aí, não deixem a peteca cair, não deixem entrar na curva de esquecimento, pratiquem a todo momento, sabe? Quando eu estava na minha reta final da prova, eu sempre fazia muitas questões também pelo celular mesmo, tem 10 minutinhos, faz 5 questões, 3 questões que você vai praticando e vai matando tudo, tá? Obrigada pela presença de vocês, é isso, estudem, vai dar certo. Obrigadão, viu? Um beijo.